Vídeo rápido, Vale com código de negociação vale 3 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que já retornou 3.160% ao acionista, contra apenas 469% de Bovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$1.000 na companhia se transformou hoje em R$ 32.600 pelo simples fato do carrego, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. E num período mais curto, algo mais realista, os últimos 5 anos, Vale retornou 106% contra um retorno de apenas 40% do Ibovespa. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. A gente vai falar sobre Vale, resultado trimestral da companhia que ela acabou de divulgar minutos atrás, dividendos, perspectivas da companhia, falar um pouco do macro, porém, nem tudo são flores. E se tem uma coisa que eu não gosto de falar, e talvez seja a primeira vez que eu vou falar, é que eu avisei. Vamos aos destaques. Primeiramente, a situação nos últimos 12 meses da companhia não é nada agradável. A gente fala de uma queda que beira 30%. Essa semana, não só para ela, mas o setor como um todo, a gente fala de CSNA, Vale, Bradespar, de Gerdau a Semin. Porque por mais que eu tenha trago para vocês toda a questão operacional da companhia, divulgação do relatório, por mais que o investidor tente focar naquilo que mais importa, que é o operacional da companhia, o core business dela, tudo que ela é ligada, não tem como. Porque aqui eu quero fazer algo que eu não fiz até hoje e não costumo fazer. Porém, nesse daqui vale muito a lição que eu trago repetidamente. Eu venho trazendo sobre Cielo e o resultado do OPA veio. Eu venho trazendo sobre Santander e Bradesco, principalmente depois do webcast que eu participei com a diretoria e os resultados recentes apareceram. Eu já trouxe sobre o BMG há um bom tempo e também surgiu a notícia de um possível fechamento de capital da companhia, negado pela empresa, obviamente. Venho trazendo sobre o setor chinês desde o início da concepção desse canal, e no que diz respeito à Vale, também desde o ano passado eu já trago, não sobre cotação, não sobre macro, não sobre dividendos, eu falo sobre isso. A única coisa, e aqui eu gostaria de dar ênfase a isso, a única coisa que pode ser prejudicial para a companhia. A Vale foi notificada ontem e hoje sobre a suspensão de licença de operação de 2 minas que ela opera em Minas Gerais. Há um bom tempo, e eu faria questão que vocês voltassem nos vídeos lá atrás, aqui nós falamos de Onça-Puma e aqui nós falamos sobre Sossego. Eu disse que toda essa questão envolvendo a Vale, seja ela do macro, seja ela da China, ou seja ela de gestão, a questão de ingerência e gestão são as únicas coisas perigosas. Se você já é membro ou é inscrito, você saberia que a queda dela se dá pelo minério de ferro e demanda chinesa, só que ela se acentua no momento em que o governo força a entrada de um político na companhia, principalmente com a intenção de colocá-lo como CEO. Vem a negativa, obviamente, só que ali eu faço um alerta de tudo que já estava por vir. Por que disso? Abre aspas para o comentário de muitas pessoas. O governo não tem como, o governo não tem maioria, a Vale é privada, o governo não vai conseguir, fecha aspas. E a minha resposta foi de que sim, ele vai conseguir tudo o que ele quiser. E eu me lembro muito bem que nesses vídeos eu faço um desenho de tentáculos. Esses tentáculos são os braços do Estado. O Estado, ele não precisa estar na principal cadeira para tomar ações em cima de empresas XYZ. Ele consegue através de multas, ele consegue através de punições, ele vai cercando e minando tudo aquilo que ele quer sugar e destruir. E que fique bem claro, caso o meu tom seja esse. Não é o fim da empresa, ela não vai falir, ela não será vendida, nada disso. Porém, é uma maneira sutil de atacar a companhia. Seja essa maneira via multas, seja essa maneira querendo rever contratos de concessões
bilionários recém-feitos, ou seja, lidando com licenças essas que a Vale é extremamente dependente. Ou a empresa tem a licença ou ela não opera. Portanto, aqui, e a gente já vai falar da análise do relatório, que é a única coisa que me interessa, eu só desprendi esse tempo para trazer o alerta e a lição. Não se respaldem em contratos. O governo cancelou a lei das estatais do dia para a noite. Não se respaldem por maioria em algum conselho. Nada, eu vou dar ênfase de novo, nada que não sirva o Estado da maneira que ele quer sobrevive. Só para finalizar e a gente falar de números, que é isso que interessa agora. As multas não me preocupam e coloquem na cabeça, porque isso é algo sério. Multas são não recorrentes. Se o governo multar a Vale em 30 bilhões de reais, em um trimestre, 2 trimestres, ela é capaz de pagar isso. Petrobras idem e algumas poucas outras empresas idem. Portanto, financeiro não recorrente não interessa. Não à toa, quando saíram as questões da multa, as ações lateralizaram, porque quem é um investidor atento sabe que isso não vai interferir. É um não recorrente, é passageiro. Agora, isso é nocivo, isso é danoso. Isso não aparece por 3 meses e some. Isso corrói de dentro para fora e aos poucos. Por isso que desde esses anúncios a empresa não para de cair, independente se o minério de ferro sobe ou desce. Essa é minha única preocupação, e explicando para vocês o porquê uma multa não recorrente tem pouca influência e porquê uma ingerência estatal tem muita influência. Primeiro vamos falar de dividendos. Ela acabou de divulgar, por volta das 7h30, a distribuição de mais R$ 2,74 por ação. É um valor considerável e para você sócio ter direito, você vai ter que estar posicionado no dia 11 de março. Elas vão ser negociadas ex-dividendo no dia 12. Anúncio e distribuição também bem rápidas. Parabéns à Vale. Agora, no que diz respeito ao lucro, esse não veio nada legal perante o consenso de mercado. Por que consenso de mercado? Porque ela reportou um lucro de 2,42 bilhões de dólares. Isso dá algo na casa de 12 bilhões de reais. Isso representa uma queda de 35%. Não é novidade que eu venho trazendo esse resultado em queda da Vale, da Gerdau, da Semin, da Klabin, de todas as empresas cíclicas. Só que nem tudo é ruim. A gente tem um EBITDA forte no período. Esse resultado ele é 35% abaixo do esperado. Um lucro de 2,4 bi contra um lucro de 3,7 bi no year over year, quando comparado ao quarto tri do ano passado. Veio abaixo do consenso, que esperava 4,1 bilhões. A gente teve também uma alta na receita, e o que vai impactar é preço de minério de ferro. A gente já vai ver um pouco mais à frente, só que aqui o comentário do porquê eu falei, eu avisei. O mercado esperava um lucro de 4,1 bilhões. E quando eu peguei o relatório operacional e o de vendas e o de estoques, há poucos dias atrás, que eu fiz questão de trazer para vocês, nada disso é da boca para fora. Dentro do relatório de vendas dele, quando eu trouxe para vocês, eu coloquei também a minha previsão. Eu estimava um lucro de 12,5 a 13,5 bilhões de reais, e isso está no vídeo, faço questão que vocês observem. E no final das contas foi isso que ela reportou. 2,418 vezes R$ 5,00 que está o dólar hoje, a gente tem 12,4 bilhões de lucro. 4,1 bilhões é ser muito, mas muito otimista, por isso que eu sempre falo, tomem cuidado em seguir mercado, em seguir analista, em seguir consenso. A gente consegue chegar um resultado muito mais próximo do que o próprio mercado esperava da empresa. O que a gente tem que saber e continuar fazendo para chegar numa previsão tão aproximada como eu também cheguei da Vale é a nossa parte, é estudar a companhia. Relatório oficial da empresa, sempre acessem o RI de todas as suas investidas. E a gente vai dar uma olhada bem rápida, porque o relatório da Vale tem quase 200 páginas. As primeiras páginas são só sobre ESG, recomposição fiscal, pagamento de danos causados, diversidade, tudo muito importante de fato,
porém aqui a gente trata de números. Retorno e criação de valor, isso é mensagem carta da empresa, se ou reforça o compromisso de retorno e criação de valor ao acionista. O yield total ultrapassa esses 8% divulgado. Desde 2021, a empresa já retirou 19% das ações em circulação. Eu não sei se você tem noção ou não, mas é 20% a menos de ações em circulação. Isso é um retorno absurdo para o seu bolso, de uma maneira que você não enxerga. Ponto positivo de fato do balanço, EBITDA e o FCL, o fluxo de caixa livre das operações. Segundo ponto, EBITDA. Terceiro ponto, o aumento da dívida, mas a gente já vai falar da dívida, o porquê que isso ainda é positivo. E é aqui que a gente enxerga isso. A gente sai de um 0,4 para um 0,5 de 2022 para 2023. Estamos falando de dívida líquida versus EBITDA, aquele ratio de Peter Lynch, a tese dele para empresas com baixa dívida. E a dívida total, que eu também gosto de considerar, parabéns Vale, vocês sempre lembram que eu gosto de considerar dívida bruta. Isso me mensura o quanto a empresa está endividada, principalmente em cíclicas, porque o EBITDA dela tende a ter subidas e quedas bruscas. Saiu de 0,6 para 0,8, ainda um ratio abaixo de 1, ainda uma empresa nota 5, ainda uma dívida excelente. Receita total anual 208 bilhões de reais, um EBITDA de 90 bilhões de reais e uma expansão de 14% no FCL de operações da empresa. Isso resultou em quê? Um lucro líquido total ao acionista de 40 bilhões de reais. Enxerguem, e eu vou dar até um zoom, a discrepância e a diferença de 22 para 23. 22, a gente teve quase 100 bilhões de lucro líquido no ano todo. Em 2023, a gente não alcançou nem 40 bilhões. A empresa piorou? Não. E é essa a mensagem que eu sempre trago. A empresa é ótima lucrando 100 bilhões, a empresa ainda é ótima se ela lucrasse 10 bilhões. Empresas cíclicas boas, elas são as mesmas em todo e qualquer período. A única coisa que define se ela lucra muito ou pouco é a commodity a que ela é ligada e o seu preço de negociação. Portanto, o resultado ok, dentro das minhas perspectivas. Agora, uma coisa que é inegociável, e é isso que eu quero trazer para vocês nesse vídeo, isso é inegociável. Você sabe a sua estratégia e você analisou os números da empresa, estamos falando de empresas cíclicas, algo que é inegociável é isso daqui. Relação com a commodity dela. Qualquer semelhança aqui não é mera coincidência. Veja a similaridade de movimentos. Eu posso expandir aqui pelos últimos 15 anos ou trazer para um passado mais recente para vocês poderem enxergar melhor. Observem a similaridade ou a relação entre Vale e o Iron Ore, o minério de ferro. O minério de ferro tem uma alta de 160%, a Vale tem uma alta de 240%. Minério de ferro tem uma queda de 60%, a Vale também tem uma queda de 45%, e assim sucessivamente. Para corroborar com isso que eu estou trazendo, você não precisa ser a empresa que extrai o minério de ferro para estar sujeito a isso. Toda a subcamada, toda a subcategoria também está ligada. Vou abrir aqui, GOL 4, essa linha em roxo para vocês. A mesma situação, você tem a Vale, deixa eu só ocultar a Vale e trazer para um período maior, quanto mais longo o período, melhor. Aqui. A gente está falando de mais de 10 anos, 12 anos já. Então, toda a cadeia produtiva ou subprodutiva, ela também segue. Aqui a gente está falando da GOL 4, da Gerdau. Minério de ferro está em azul. Você tem por anos seguidos queda do Iron Ore. Você tem por anos seguidos também em roxo. GOL 4 em queda, lateralizou. E o minério de ferro vem numa subida até o ano de 2020. Mesma situação. GOL 4 lateralizou e vem numa subida até o ano de 2020. Quando a gente chega em 2020, para qualquer um desses, vou trazer a Vale de volta, a gente entra naquilo que o mercado chama de super ciclo. 240% foi a valorização da Vale. E o minério de ferro não ficou atrás. Uma subida brusca. Quem acompanhou? GOL 4. Existem ciclos de commodities e existem super ciclos de commodity. Isso foi um super ciclo, uma alta de quase 300% que
nós também temos uma alta de 135%. Nós vivenciamos recentemente um super ciclo de commodity. Já trago para vocês há mais de 6 meses toda a crise do setor imobiliário chinês por algumas pessoas e poucas pessoas atentas. Estamos falando aqui do início de 2021. Até onde vai o boom das commodities, minério de ferro e macro. Sabendo disso, empresas cíclicas entrando no momento certo do ciclo, esse é o segredo para o enriquecimento em empresas cíclicas. Parisotto é um mestre nisso. Howard Marks é outro mestre nisso. Falamos então de Vale, minério de ferro, superciclos, estratégia, mas uma coisa que nunca muda são os pilares do Value Investing. As 3 chaves do sucesso: encontrem excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque elas as 7 chaves. Value Investing foi e ainda é a melhor maneira de você, investidor pequeno, individual, multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!